Dom Casmurro, capítulo 30, o Santíssimo. Santíssimo é o sacramento da Eucaristia, né? Então a gente tem a hóstia e a gente tem a adoração à hóstia, e esse é o Santíssimo, a hóstia consagrada. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro, porque ele poderia fazer a escola de medicina no próprio Rio de Janeiro, né? Os sonhos do acordado são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar essas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino. Creio que é o Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. Acho que eu posso... Quero fazer uma observação, acho que aqui talvez fosse o melhor. Um outro aspecto que pra gente, levando em consideração ao capítulo anterior, né? Aqui também pra gente é uma coisa bem estranha, né? Então tá sendo o Santíssimo, tá sendo uma procissão com o Santíssimo. Uma das coisas que acontecia quando se levava o Santíssimo, creio que até hoje, em alguns lugares, a Igreja Católica faça isso, eu realmente não sei. Mas uma pessoa tá para morrer, tá moribundo, e se leva o Santíssimo, se leva a hóstia, para que essa pessoa possa comungar mais uma vez e morrer em paz com Deus, né? E é extremamente interessante porque alguma pessoa no ônibus, né? E não é incomum, porque vão ter mais pessoas que vão sair do ônibus, pedem pro cobrador ali para parar o ônibus para que eles possam descer e acompanhar o Santíssimo. O recebedor, que é basicamente o cobrador, né, o recebedor das passagens, puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro, o ônibus parou e o homem desceu. Eu não sei se vocês lembram, alguns de vocês se são mais velhos, mas em Curitiba a gente tinha a cordinha, não era botão para apertar para o ônibus parar, tinha uma cordinha, a gente puxava a cordinha, tocava uma campainha e o motorista sabia que você queria parar na próxima estação. Aqui não tem campainha, então é uma cordinha que o cobrador tem lá, onde que ele cobra as passagens, e ele dá uma puxada no cocheiro, no braço do cocheiro, e o cocheiro sabe que ele tem que parar. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro, que acabava no braço do cocheiro. O ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora de uma pessoa que estava para morrer. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar a um ofício de homem. Por que caridade do serviço? Porque eles estão levando o último sacramento para uma pessoa que está moribundo. Então todos que estão lá participando é como se fosse um gesto de apoio para aquela pessoa que vai morrer. Olha, você faz parte da igreja, nós também fazemos parte da igreja e nós estamos aqui para levar o sacramento junto com o padre, junto com o sacristão nessa última hora, né? Então é um tipo de caridade. Só que o Bentinho não estava muito satisfeito pela caridade, mas porque, olha, eu sou homem, eu tô acompanhando a procissão do Santíssimo. Quando o sacristão começou a distribuir os opas... O que é um opa? Eu escrevi aqui a definição. É um tipo de veste ou capa com aberturas no lugar das mangas, geralmente usada por membros de irmandades em cerimônias religiosas. Quando o sacristão começou a distribuir os opas... Então a gente começa a descortinar como que funcionava esse ritual, né? Então todo mundo tinha que vestir
os opas. Entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, venho cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre que lavava as mãos. Depois que Pádua falasse ao sacristão baixinho... Depois, como Pádua falasse ao sacristão baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava do sacristão uma das varas do pálio. Aqui é interessante, vamos lá. O que é um pálio? O pálio é um sobrecel. O que é um sobrecel, né? É um... Vamos colocar assim, é um guarda-sol bem grande. Sabe aquelas barraquinhas de praia que você arma e aí fica como um teto na sua cabeça? É tipo aquilo, né? Então esse é o pálio. E aí, é claro, imagine, se você tem um teto aqui, você vai ter 4 varas para sustentar esse teto, né? A única coisa, esse teto não é fixado no chão, ele é móvel, porque cada pessoa vai pegar uma vara, tem 4 pessoas selecionadas, cada pessoa vai pegar uma vara e eles vão acompanhar o padre com o pálio para que o padre fique na sombra, né? Pádua solicitava do sacristão uma das varas do pálio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara. Tudo isso em voz baixa e surda. O sacristão achou o meio de conciliar a rivalidade. Tomando a si, obter de um dos outros seguradores do pálio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda essa combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia para mim, jovem seminarista, a quem essa distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com a minha mãe aos domingos, perguntou de curioso se eu de veras era seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que, apesar do aviso, fiquei zangado. Por que aviso? Dizendo, não, eu sei que você não vai ser seminarista, e ele, é claro, ficou zangado, porque falou que ele vai ser seminarista, né? Deixa eu só ver. Tinha mais algo para falar sobre isso. Bom, já me volta a cabeça. Fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguiram uma vara de palho. Então perceba, há uma certa como que eu posso dizer isso? Uma certa ganância, né? Pelos símbolos. Então, aparentemente, por essa configuração que a gente está vendo aqui, carregar uma tocha é menos que carregar a vara. Parece que sim, né? Porque você está carregando a vara do palio, você está ali logo ao lado do padre, né? Uma outra coisa que agora me lembra é notar que, imagine o quantas pessoas que estão ali, né? Se eles tem pessoas que carregam as tochas, tem pessoas que carregam as varas, alguns têm que disputar pelas varas. Isso quando uma pessoa está para morrer, do nada chama-se o padre e aí o padre se ajeita, coloca o Santíssimo provavelmente em evidências, e do nada aparecem pessoas de tudo quanto é lugar para seguir a procissão e ajudar nesse ato de caridade. Então a gente pode ver a diferença da realidade religiosa daquele tempo para a nossa, né?
Então, aparentemente, o tartaruga, né? Ele tinha conseguido passar da tocha para a vara. Levando uma tocha, mas que a última vez conseguiram uma vara do palho. A distinção especial do palho vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha, qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isso, cheio de uma glória pia e risonha. Pia é santa, né? É a mesma raiz de piedade. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do palho, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo, e nada. Tornava a tocha comum. Outra vez, a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Como exercício aqui, pause o vídeo. Sobre o que ele está falando? Resposta. Lembrem que o Pádua, ele tinha conseguido aquele cargo de interino, então ele ficou chefe da repartição dele. Mas aí foi lá, voltou o dono real do cargo, ele voltou a ser rebaixado. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele tinha passado da tocha para a vara, já estava na vara. Então a moral é que ele continuasse lá na vara, no mínimo, né? Mas aí chega o José Dias e faz ele ceder a vara e ele vai ter que voltar para a tocha. Tudo isso, é claro, no gesto de caridade e amor à pessoa que está moribunda, né? O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as duas varas da frente, rompendo a marcha do palio. Os caras mais importantes, fora o padre ali. Opas enfiadas, quer dizer, eles estavam vestidos com as opas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos, o sacristão de isope e campainha nas mãos, saiu o préstito à rua. Então vamos por parte, tem muito vocabulário aqui, né? Préstito é procissão, ok? Préstito é procissão. Cortejo, um outro jeito de falar. O que é o cibório? O cibório é um vaso sagrado coberto onde se conserva as hóstias sagradas, ok? Então é aquele vaso bem bonito, né? O que é o isope? É aquele instrumento que o padre molha na água, tem uma bolinha assim, e ele molha na água benta e joga nos fiéis. Se vocês já foram em alguma missa, eu não sei, não é em toda missa não. Eu acho que em algumas ocasiões especiais. Desculpe pela ignorância, não sei, mas em algumas ocasiões especiais o padre entra com o isope e molha na água e joga nas pessoas. O isope era uma planta e aparentemente no começo era uma planta, um galinho que o padre molhava para jogar nas pessoas. Tá. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora. Não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele o próprio Deus dos exércitos. Com pouco senti-me cansado, os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na Rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica. O que é tísica, né? Uma pessoa tísica é uma pessoa que tem tuberculose pulmonar. Isso é importante porque até bem recentemente essa era uma doença que era uma das mais terríveis que existiam, né? Eu acho que eu até anotei em algum lugar aqui. Não, acho que não.
a evolução, né? Mas a gente tem, por exemplo, relatos de tísica no Império Romano, antes disso ainda, entre os egípcios, se eu não me engano, houve algumas autópsias que fizeram em múmias, então é uma doença que existiu desde sempre, né? E o que acontecia com a pessoa? A pessoa começava a ficar desnutrido, não conseguia respirar direito, começava a ficar pálido, começava a ter tosse, começava a tossir com sangue, e aí depois chegava a tossir sangue mesmo, né? É a doença típica do romantismo, assim, sabe? Sabe aquele herói do romance que fica cada vez mais fraco e que a vida vai se esvairindo dele? É o tísico. Deixa eu ver só se... eu coloquei aqui algumas observações sobre pessoas que morreram por causa da tísica. A Kafka, por exemplo, o Chekhov, Castro Alves, Manuel Bandeira, o Chopin, né? E aqui está a anotação que eu falei para vocês. Então é só em 1882 que ela foi descoberta enquanto em doença contagiosa. Depois, em 1868. Eu sei que não é tão importante, mas melhor não errar, né? 1868 foi descoberta como doença contagiosa. Só em 1882 identificaram o tipo de bactéria que ela tinha, né? A bactéria que causava. E só em 1944, ontem, né, que foi criado o primeiro antibiótico que conseguia combater a doença. Até lá, ela matou muita gente, né? Então vocês vão lembrar de cenas de filme, né? A pessoa tá lá conversando e tá doente, de repente ela tosse no lenço, olha, tem sangue, todo mundo já sabe que é um destino trágico para essa pessoa. A enfermeira era uma viúva tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos, que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos, enrugar os olhos. Não obstante, quer dizer, apesar disso, o total falava e cativava o coração. Olha sobre o que o Bentinho está pensando, né? Então ela era feia, se fosse para imaginar os elementos separados, ela era feia, mas no total cativava o coração. O pranto, eu estou olhando assim porque está acabando a memória da minha câmera. O pranto da moça redobrou, tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela, pobre criatura. A dor era comunicativa em si